Brasil é líder mundial em cirurgias plásticas. Agradeço, Pedro, o convite para falar sobre algo que realmente é minha paixão, a cirurgia plástica. Eu sou cirurgião plástico há cerca aí de é, 15 anos, quase 15 anos, e durante minha jornada eu me especializei em cirurgia de contorno corporal. Hoje o meu foco é sempre cirurgia de contorno corporal, entra lipoaspiração, abdominoplastia e as cirurgias mamárias, tá? Que é o que eu realizo. Eu vim desenvolvendo já há alguns anos um protocolo focado em segurança, eu chamo de protocolo Full Care. Hoje, para mim, a cirurgia plástica é algo muito além da estética. Realmente é uma cirurgia que vai impactar na transformação de vida dos nossos pacientes. E aí entra esse ponto interessante que hoje o Brasil é líder, né, mundial, porque realmente o cirurgião plástico brasileiro é diferenciado. É um cirurgião criativo, que desenvolve novas técnicas cirúrgicas e que vai aprimorando, às vezes, a cirurgia que foi criada em outros países. O cirurgião plástico brasileiro traz para o Brasil e consegue aprimorar e melhorar ainda mais as técnicas cirúrgicas. Os motivos do avanço. Isso é muito importante. Hoje, a cirurgia plástica evoluiu muito nos últimos anos, surgiram várias tecnologias para poder realizar a cirurgia com mais segurança ou para fazer cirurgias menos invasivas também, que são as tecnologias de retrações. Nós conseguimos retrair a pele sem fazer cortes ou com cortes menores, algo que há 10 anos era impensável, né? Essas cirurgias menos invasivas com cicatrizes menores. Mas o mais importante hoje realmente não é a formação do cirurgião plástico. A técnica cirúrgica evoluiu muito. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão de técnica de ensino. Hoje eu tenho cursos que eu formo cirurgiões plásticos com essa sistematização cirúrgica que eu criei. Eu criei uma sistematização cirúrgica em que eu penso no tratamento global do meu paciente, do contorno corporal. Então, voltando em relação à técnica cirúrgica, ela evoluiu muito. E hoje o mais importante não é a tecnologia, realmente é saber executar a cirurgia nos mínimos detalhes. Hoje o que faz uma diferença na cirurgia plástica são os detalhes. E às vezes centenas de detalhes que vão compor aquele resultado final. É muito comum o cirurgião plástico, às vezes, ele investe todo o seu dinheiro na compra de tecnologia ou até mesmo aluguel de tecnologia, mas não investe na sua formação e na sua evolução técnica. Porque quando começou a lipoaspiração era só retirar gordura. E aí diminuiu o volume de gordura, mas às vezes o paciente continuava com o mesmo formato de corpo. Hoje, a cirurgia plástica é realmente esculpir o corpo. Eu trago proporções artísticas que tem na natureza, nas obras de arte, para mim a cirurgia. Realmente números, né? Quando a gente fala em proporções artísticas, são números, proporções ideais que eu tenho que colocar ali na minha cirurgia para poder entregar o melhor resultado possível. E aí entra essa técnica cirúrgica de mínimos detalhes, tá? E que o brasileiro realmente ele vai acrescentando mais detalhes. O cirurgião plástico brasileiro realmente ele é mais criativo. A gente está bem avançado por causa disso, né? Quais os procedimentos mais procurados? Hoje o mais procurado realmente é a cirurgia de contorno corporal, né? Que o Brasil é líder aí em relação à lipoaspiração. Quando nós falamos em lipoaspiração, é a retirada de gordura, e não só a retirada de gordura, esculpir o contorno corporal. E aí essa lipoaspiração pode ser associada ou não à retirada de pele, tá? Que é a abdominoplastia ou mini abdominoplastia, que é indicada geralmente para as mamães, né, que têm uma flacidez maior após a gestação, ou para o paciente pós-bariátrico, que vai ter uma perda grande de peso. E hoje também uma novidade são as canetas emagrecedoras, né? E muitos pacientes evoluem com uma flacidez importante, às vezes precisam retirar a pele. E um ponto interessante é que aí entram as tecnologias. Muitos pacientes que seriam candidatos para retirada de pele, hoje eu consigo tratar até sem cortes, associando-os às tecnologias. O protocolo Full Care. Isso é muito importante, né? Hoje a gente está vivendo até um momento ali, uma semana meio conturbada na cirurgia plástica, alguns acontecimentos, e meu foco já há bastante tempo realmente sempre foi segurança.
A prioridade aqui na minha clínica, primeiro, é segurança e segundo, resultado estético. Se eu não vou conseguir entregar os dois, eu falo realmente, eu prefiro abordar, né, essa cirurgia ou adiar essa cirurgia com um preparo melhor do meu paciente. Então, o que que isso envolve? A maioria dos cirurgiões, não só na cirurgia plástica, estão acostumados, aprenderam dessa forma, não estão errados, a pedir aquele pré-operatório básico de alguns exames básicos, e aí vai para a cirurgia, às vezes acontece uma trombose, alguma complicação. E hoje eu faço realmente uma avaliação bem mais ampla do meu paciente, pedindo uma série de exames para ver como está realmente funcionando aquele meu paciente em relação a marcadores inflamatórios, vitaminas, hormônios, e eu consigo tratar isso antes da cirurgia, tá? Desinflamando o meu paciente. E aí entra suplementos orais, injetáveis, orientação em relação à atividade física, o acompanhamento da nossa nutricionista, para poder chegar no melhor momento para aquele paciente realizar a cirurgia com segurança. Então, esse eu chamei de protocolo Fouquet. Alguns pacientes, esse protocolo às vezes leva algumas semanas, 3 semanas. Alguns pacientes acabam sendo mais extensos. E se durante essa caminhada eu identifico que o paciente tem alguma alteração, às vezes uma alteração genética, que é muito comum, que aumenta o risco de trombose, eu prefiro realmente não operar ou fazer uma cirurgia bem pequena nesse meu paciente, porque eu sei que ele vai ter um risco aumentado de complicações. Há um limite para cirurgias simultâneas? Isso tem aumentado, o tempo cirúrgico ele tem aumentado, né, cada vez mais, porque a cirurgia plástica evoluiu, tecnicamente evoluiu. E como eu havia falado, que hoje nós temos vários passos que compõem o resultado final, então a cirurgia plástica evoluiu, mas o tempo cirúrgico evoluiu junto, aumentou junto também. Isso realmente não é interessante, uma cirurgia muito longa. Mas antigamente, o único critério de segurança que eu tinha era tempo cirúrgico, né? Igual eu falei, fazer aquele pré-operatório básico, pedir os exames básicos, e o único critério de segurança é o tempo cirúrgico. Hoje nós temos muitos outros critérios de segurança, mas é claro que tempo cirúrgico ainda é muito importante, tá? Então, o tempo cirúrgico tem aumentado. Hoje, que é uma rotina na minha clínica, realmente eu tenho desmembrado as cirurgias, né? Então, a gente, às vezes, a abdominoplastia e lipoaspiração já é uma associação, já são 2 cirurgias. Aí entra a questão da mama. Alguns pacientes eu até faço essa combinação de 3 cirurgias, mas cada vez menos, né? Apenas aquela paciente bem mais nova, que está magra, que eu sei que a lipoaspiração vai ser pequena, então realmente a gente tem que fazer um planejamento para reduzir o tempo cirúrgico. E se eu me arrepender da cirurgia? Isso é muito importante, né? Hoje, que eu me especializei em cirurgia de contorno corporal, a maioria dos meus pacientes que eu opero são pacientes que já fizeram várias cirurgias com outros médicos e não estão satisfeitas com o resultado cirúrgico. Então, a mulher, que realmente é um sonho para a mulher, principalmente depois da gestação, poder realizar a cirurgia, poder retornar para o seu contorno corporal da adolescência, ou até melhor do que o da adolescência, ela tem que procurar um profissional que tenha a formação, e ela tem que entender o processo, entender o que vai ser realizado na sua cirurgia. Hoje, quando o paciente passa aqui na minha clínica, eu tenho uma conversa muito franca, né, de cerca de 1 hora, orientando em relação aos possíveis resultados e também orientando em relação às complicações, que é importante o paciente estar ciente das possíveis complicações e como eu vou reduzir essas complicações. E eu vejo que muitos médicos, a paciente passa e fala apenas, você vai ficar linda, maravilhosa, mas nem explica qual técnica vai utilizar, qual tecnologia vai utilizar. Então, a mulher, além de procurar um especialista na cirurgia que ela quer realizar, ela tem que entender o processo, qual técnica cirúrgica vai ser realizada, qual um possível resultado que eu vou ter. Não tem como eu prometer resultado, mas eu consigo dar uma ideia para aquela paciente de um possível resultado que ela realmente vai ter. E muitas mulheres têm pressa de realizar a cirurgia. Pressa ou procura aquela cirurgia mais barata, e aí realmente mora o problema. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com o Dr. Antônio Marcos pelo Instagram, @drAntônioMarcos, ou pelo site www.drAntôniomarcos.com.br.
E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.